Hola a todos, les damos la más cordial bienvenida a nuestro programa El Espiritismo Responde. Somos César y Yuri, miembros del Centro Espírita Chico Javier, situado en la ciudad de Sherbrooke, Canadá. Es un placer tenerlos con nosotros y queremos recordarles que nuestra misión es compartir las enseñanzas y la sabiduría de la doctrina espírita, que sin duda aportará claridad, comprensión, consuelo y una conexión espiritual profunda. Quiero resaltar que aunque César hable portugués, creemos firmemente que el idioma no es un impedimento para que el conocimiento llegue a todos los corazones que desean aprender. Este video cuenta con una traducción para que todos puedan seguirlo sin problema. Estamos emocionados de estar aquí y los invitamos a que nos acompañen en este viaje de aprendizaje y de descubrimiento. Hola César, ¿qué tal? Olá, Yuri. Grande abraço, abraço a todos os nossos amigos, que nós possamos aproveitar estes momentos para aprender um pouco mais sobre o Espiritismo. Gracias, César. Hoy hablaremos de un tema fascinante que despierta mucha curiosidad y que ha estado presente a lo largo de la humanidad, que es esta facultad que nosotros llamamos la mediumnidad. Pero antes de hacerte la pregunta que nos fue enviada, César, hay una orientación de Allan Kardec en el Evangelio según el Espiritismo, donde él nos dice que para conocer las cosas del mundo visible y descubrir los secretos de la naturaleza material, Dios concedió al hombre la vista corporal, los sentidos y otras herramientas especiales. Y para penetrar en el mundo invisible, Dios le dio al hombre la mediumnidad. Entonces, César, la pregunta que nos fue hecha es la siguiente: ¿qué es un medium y por qué algunos lo son y otros no? ¿Cómo el espiritismo responde a esto? Você tem toda a razão, Yuri, quando diz que a mediunidade é uma, uma capacidade de visão que nos é dada para a dimensão invisível, né, ao corpo físico, aos olhos físicos. E médium é todo aquele que é capaz de, numa certa medida, sentir a presença dos espíritos, entrar em contato mais ou menos de maneira ostensiva com os espíritos. Num certo sentido, todos nós somos médiums, né, porque nós todos sentimos, mesmo os homens mais primitivos, eles já indicavam, né, pelos relatos que temos na antropologia, esse contato com o invisível, o culto dos mortos, né, isso fez parte de todas as civilizações. E nós vemos, então, que o homem sempre teve, né, essa capacidade, mas ela pode ser mais ou menos ostensiva em algumas pessoas. A primeira coisa é entender que todos somos médiums num certo grau, porque quando meditamos, quando oramos, quando recebemos o pensamento de alguém, né, o telefone, nós recebemos uma mensagem, né, e poucos segundos antes da mensagem chegar, nós estávamos pensando naquela pessoa. Nós vemos que há uma série de uma mãe, por exemplo, é capaz de saber que o filho não está bem, ou que está acontecendo algum problema, o que significa que ela é capaz de receber as emoções e pensamentos daquele filho à distância. Bom, se nós tirarmos o corpo físico, nós sabemos que fica o corpo espiritual. Se você recebe o pensamento de alguém que está encarnado, você também pode receber o pensamento de alguém que está desencarnado. Então, a mediunidade, ela está baseada mesmo nas nossas faculdades ditas anímicas, aquelas que nascem da nossa própria alma. Mas a mediunidade, né, a questão é o que é médium, mas por que alguns são mais que outros, né? E nós, sabendo que somos todos, num certo sentido, médiums, nós temos que ter aí a sutileza de perceber que alguns são médiums de maneira mais ostensiva, veem mais facilmente os espíritos, falam mais facilmente com eles, interagem mentalmente, são capazes de ouvi-los. E nós, quando temos a faculdade da incorporação, por exemplo, que é você
dar ao espírito a possibilidade de falar através do médium, né, como se ele ocupasse, entre aspas, né, as capacidades, físicas do médium para poder se expressar. A mediunidade é muito vasta, é muito variada, mas, por que que alguns possuem de maneira mais ostensiva? Normalmente, isso está ligado a 2 fatores: um desenvolvimento anímico, ou seja, um desenvolvimento do próprio médium através do tempo, mas pode também estar ligado a fatores kármicos, né. O médium ostensivo quase sempre é alguém que falhou muito no passado. Alguns raramente nascem com missões, né. Nós podemos falar do grande médium brasileiro Chico Xavier e de outros, deste nível, mas são muito raros. A maioria dos médiums são almas comprometidas, então os espíritos fazem um certo tratamento no perispírito. Quando ele nasce com uma estrutura fisiológica e perispiritual que facilita a expansão do perispírito, de modo a entrar em contato com outros perispíritos, né, corpos espirituais, não físicos. E aí ele sente os espíritos, pode ouvir, né, porque o trabalho que foi feito no seu perispírito antes de reencarnar possibilita que, reencarnando, ele tenha uma facilidade de expansão do seu perispírito, para entrar em contato com o mundo espiritual. Por que isto é feito para alguns? Normalmente com finalidade de trabalho. Normalmente com a finalidade de que este médium possa trabalhar em dobro, porque é alguém que errou em dobro. É alguém que, muitas vezes, traz um passado reencarnatório muito comprometido, né. Fez coisas das quais lamenta, das quais se arrepende, e fez muitas vezes por ignorância ou às vezes por maldade, mas está disposto a resgatar tudo isso. Então nós, levaríamos muito tempo para colocar esse médium perto de cada pessoa que ele precisa auxiliar, né, pa no planejamento reencarnatório. Quantas reencarnações ele teria que ter para reencontrar cada pessoa? Então nos é dada a mediunidade. E aí você pode trabalhar ajudando os encarnados e ajudando os desencarnados. E entre estes estão aqueles mais diretamente ligados aos nossos compromissos do passado. Então a mediunidade não é um indício de superioridade do médium, a mediunidade ostensiva é quase sempre um compromisso, um trabalho, e nós temos, né, que dizer à pessoa que perguntou, no entanto, que a mediunidade se tornará uma faculdade comum, natural no ser humano, que é parte do nosso desenvolvimento, né, mas isto virá com o tempo. Hum. À medida que lemos, à medida que estudamos, à medida que oramos, que meditamos, que desenvolvemos os sentimentos nobres, nós vamos ativando as zonas frontais, né, e as glândulas que são capazes de fazer a ligação com o plano espiritual, né, como a pineal, por exemplo. E aí, neste momento, a faculdade se desenvolve naturalmente, a capacidade de receber o pensamento de encarnados e desencarnados, de ter visão à distância, né. Então, nós, veremos que há um processo que é de desenvolvimento pessoal também, e mais, diríamos, o aspecto mais importante é este de desenvolvimento pessoal, né. Todo médium, seja ostensivo ou não, deve, investir muito no seu desenvolvimento, através do estudo, do trabalho no bem, né, na caridade e na oração, para que possa ir desenvolvendo estas capacidades. O assunto é vasto, né, mas nós vamos
parar por aqui, convidando as pessoas que quiserem saber mais ou que tiverem outras questões que possam nos retornar essas questões. Gracias, César. Rápidamente, eso que dijiste sobre el estudio es tan importante y Allan Kardec nos alerta sobre esta facultad, como todas las demás, necesita ser educada, para que sea dirigida hacia su verdadero objetivo, que es ser el instrumento de propagación del bien, del amor, del consuelo, la divulgación de las leyes divinas. Entonces, el estudio, estar bien acompañado, tener un guía es fundamental, ¿no? Es muy importante la educación de la mediunidad. Sem Entonces, dúvida. E num segundo momento, nós poderíamos, falar com os nossos amigos sobre a importância, né, que a doutrina espírita dá ao fato de que a mediunidade deve ser exercida gratuitamente, né, sempre. Não se deve cobrar pelo trabalho e pelo exercício da mediunidade. Mas nós poderemos voltar num outro momento a falar, por exemplo, somente disso. lo que le llamamos la mediunidad con Jesús, ¿verdad, César? Exatamente. Muchas gracias, César. Graças. Invitamos a nuestros oyentes que nos envían sus mensajes, sus preguntas, dudas, inquietudes, y será un placer para nosotros poder responder. Gracias a todos, gracias por tu presencia, César, y hasta la próxima.